Bem-vindos ao canal Sou Curioso, onde o terror e o mistério se entrelaçam nas sombras. Prepare-se para uma jornada sombria e misteriosa que vai abalar suas crenças e mergulhar você nas profundezas do desconhecido. No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos mais ocultos de uma mina amaldiçoada, onde a ganância levou ao desaparecimento de muitos e à condenação eterna de um homem. Este é o relato de Marinaldo, um garimpeiro que ousou desafiar as lendas antigas e encontrou um destino terrível em a última escavação maldição do garimpo. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Cada detalhe desse vídeo esconde pistas importantes sobre o que realmente aconteceu naquela mina. Acompanhar cada segundo é essencial para entender o mistério que, até hoje, atormenta aqueles que se aproximam da verdade. Não perca um único detalhe, ou você pode acabar como as almas perdidas que nunca escaparam da escuridão. Marinaldo, com o espírito aventureiro que sempre o acompanhava, mal podia conter a excitação quando desdobrou o velho mapa diante dos amigos. Os traços desbotados revelavam um segredo há muito enterrado: a localização de uma mina esquecida nas profundezas da mata. A promessa de tesouros escondidos fez os olhos de todos brilharem com avidez. Mas havia algo no ar, um peso que ninguém parecia notar, exceto Marinaldo. O grupo partiu ao amanhecer, seguindo a trilha indicada pelo mapa. À medida que adentravam a floresta, o caminho se tornava cada vez mais estreito e sombrio. Os sons da natureza começaram a silenciar, como se a própria floresta os observasse em segredo. A cada passo, o terreno se tornava mais traiçoeiro, e o sol, antes brilhante, parecia se esconder atrás de nuvens pesadas, como se não quisesse iluminar o destino que os aguardava. Quando finalmente avistaram a entrada da mina, uma estrutura antiga, coberta de musgo e quase engolida pela vegetação, um arrepio percorreu a espinha de Marinaldo. Ele não era o único a sentir isso. Havia algo de errado ali. Pegadas que não pertenciam a nenhum deles surgiram na trilha empoeirada, levando até a escuridão da mina. E em meio ao silêncio opressivo, um som distante chegou até eles, como o eco de picaretas trabalhando. Mas não havia ninguém por perto. Um dos amigos se adiantou para investigar, mas Marinaldo, com um pressentimento ruim, o segurou pelo braço. Era como se uma presença invisível os estivesse testando, esperando para ver quem ousaria desafiar o que deveria permanecer oculto. Algo ou alguém queria protegê-los de entrar naquele lugar, ou talvez os estava convidando. O grupo trocou olhares, hesitando, enquanto o som das picaretas se tornava mais claro. Com o coração acelerado e a curiosidade mais forte do que o medo, Marinaldo deu o primeiro passo em direção à mina, ciente de que a partir daquele momento não haveria mais volta. Eles estavam prestes a cruzar a linha entre o mundo dos vivos e algo muito mais sombrio. E enquanto a escuridão da mina os envolvia, o mistério dos desaparecimentos começava a se desenrolar. Dentro da mina, o ar era pesado, quase sufocante. A luz das lanternas lançava sombras longas e distorcidas nas paredes rochosas, criando formas que pareciam se mover. Marinaldo e seus amigos avançavam lentamente, sentindo a presença opressiva daquele lugar, como se estivessem invadindo um santuário profano, esquecido pelo tempo. Logo, eles começaram a encontrar vestígios dos antigos garimpeiros: capacetes enferrujados, picaretas quebradas e velhas botas espalhadas pelo chão de terra batida. Mas o que realmente chamou a atenção de Marinaldo foram as inscrições nas paredes: nomes, datas e mensagens rabiscadas com pressa, como se os homens que as escreveram estivessem desesperados por deixar uma última marca no mundo. "Eles nunca saíram daqui", murmurou um dos amigos, lendo as palavras gravadas em uma placa de madeira, quase ilegível pelo tempo e pela umidade. Marinaldo sentiu um frio percorrer sua espinha. Não havia dúvida de que aqueles garimpeiros haviam desaparecido misteriosamente, mas o que os havia feito sumir? E por que nenhum rastro deles havia sido encontrado? Enquanto avançavam mais fundo na mina,
o ambiente parecia se tornar mais hostil. O silêncio era quebrado apenas pelos passos cautelosos e pelo eco de gotas d'água caindo de estalactites, mas havia algo mais. Um murmúrio baixo, quase imperceptível, como vozes que sussurravam ao longe. Marinaldo parou, segurando a respiração, tentando captar melhor o som. Era como se alguém, ou algo, estivesse tentando se comunicar com eles, ou talvez alertá-los. De repente, um dos amigos de Marinaldo soltou um grito abafado. Ele jurava ter visto uma sombra se movendo na escuridão, uma figura indistinta que desapareceu assim que ele apontou a lanterna. O medo começou a se infiltrar no grupo, e os sussurros se tornaram mais claros, como se estivessem vindo de todos os lados. Marinaldo, mesmo lutando contra o pânico crescente, sabia que estavam mais perto do que nunca de descobrir a verdade por trás da mina. Mas com cada passo que davam, a sensação de que estavam sendo observados aumentava. E à medida que o som das picaretas fantasmas ressoava cada vez mais alto, Marinaldo percebeu que o que quer que estivesse escondido naquelas profundezas não estava disposto a deixá-lo sair sem enfrentá-lo. O corredor à frente se dividia em várias direções, cada uma levando a uma escuridão ainda mais profunda. O grupo hesitou, sabendo que qualquer escolha os aproximaria ainda mais do mistério sombrio e da presença que parecia aguardar por eles, silenciosa e mortal. A tensão entre eles não tinha como esconder, estava no rosto de cada um. A escolha do caminho dividiu o grupo, mas Marinaldo, com sua intuição aguçada, decidiu seguir o corredor mais estreito, onde as paredes pareciam se fechar ao redor deles, como se a própria mina estivesse tentando engoli-los. As lanternas tremulavam, lançando luz fraca sobre a rocha úmida, enquanto os sussurros continuavam, agora mais próximos, mais insistentes. Conforme avançavam, o grupo encontrou uma série de objetos estranhamente intactos. Relíquias deixadas pelos antigos garimpeiros, talvez? Marinaldo pegou uma velha foto de família, agora amarelada e desgastada, mas ainda mostrando rostos sorridentes de tempos passados. Havia algo de profundamente inquietante naquilo, como se as memórias daqueles que trabalharam na mina tivessem ficado presas ali, esquecidas, à mercê do tempo. De repente, uma brisa gélida atravessou o túnel, apagando as lanternas por um breve, mas terrível momento. Quando a luz voltou, eles perceberam que não estavam sozinhos. Marcas frescas de mãos ensanguentadas surgiram nas paredes ao redor, e a sensação de uma presença invisível se tornou quase insuportável. Era como se o próprio ar estivesse impregnado com o medo e o desespero daqueles que pereceram naquele lugar amaldiçoado. Um dos amigos de Marinaldo, tomado pelo pânico, começou a correr na direção oposta, gritando por ajuda. Mas antes que pudesse alcançar a saída, uma porta invisível pareceu se fechar diante dele, lançando-o de volta para a escuridão. O som de passos pesados e arrastados se aproximava, e Marinaldo sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo estava se movendo nas sombras, algo que não deveria mais estar ali. Então, eles o viram. Uma figura indistinta, coberta de poeira e sangue seco, surgindo da escuridão como um pesadelo tornado real. Era o fantasma de um garimpeiro, seu olhar vazio e sem vida fixo em Marinaldo. Sem pronunciar uma palavra, o espírito apontou para uma abertura na parede, revelando uma passagem secreta que levava ainda mais fundo na mina. O grupo, sem outra opção, seguiu o fantasma, sabendo que o que quer que estivesse à espera deles seria mais terrível do que tudo o que já haviam enfrentado até então. A cada passo, a presença do guardião do tesouro se tornava mais forte, e Marinaldo percebeu que a mina não era apenas um local de trabalho esquecido. Ela era uma armadilha mortal, destinada a capturar as almas daqueles que se atreviam a desafiar seus segredos sombrios. E enquanto o corredor se alargava, revelando uma câmara desconhecida, o ar tornou-se ainda mais pesado, quase sufocante, como se a própria mina estivesse viva, vigiando cada movimento deles, esperando o momento certo para revelar seu guardião. A câmara diante deles era imensa, suas paredes irregulares, esculpidas pela natureza e pelo suor dos antigos garimpeiros. No centro,
Um lago subterrâneo refletia as luzes das lanternas, criando um brilho fantasmagórico que parecia pulsar no escuro. Marinaldo sentiu o peso daquela visão, como se o ar estivesse carregado de algo muito além do compreensível. O lago, com suas águas negras e imóveis, parecia guardar segredos que deveriam permanecer enterrados. À medida que se aproximavam, notaram que a superfície da água era pontilhada de objetos flutuantes, restos de ferramentas, pedaços de roupas e algo que fez o sangue de Marinaldo gelar. Um crânio humano, meio submerso, seu olhar vazio, fitando-os de volta. A sensação de serem observados, já quase insuportável, se intensificou. Cada som, cada eco na câmara parecia amplificado, reverberando nas paredes como um aviso sinistro. E então, sem qualquer aviso, as águas do lago começaram a se agitar, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. Marinaldo e seus amigos ficaram paralisados, o coração batendo descontroladamente, quando viram uma mão ossuda emergir da água, seguida por um braço esquelético coberto de trapos esfarrapados. A figura arrastava-se para fora do lago, com passos lentos e arrastados, como se carregasse o peso de séculos de sofrimento. Aquele era o guardião, o espírito perturbado que protegia o tesouro com uma determinação implacável. O fantasma, sem rosto discernível, parecia flutuar em direção ao grupo, sua presença emanando uma força sobrenatural que fez o ar ao redor deles vibrar. Marinaldo tentou se mover, mas era como se seus pés estivessem enraizados no chão, presos por uma força invisível. Seus amigos, agora em pânico, recuaram, mas perceberam rapidamente que a única saída estava bloqueada por aquela entidade fantasmagórica. No entanto, em meio ao terror, Marinaldo percebeu algo estranho. O fantasma não atacava, apenas os observava com uma espécie de melancolia profunda, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Era como se o espírito estivesse buscando libertação de uma maldição, algo que os próprios garimpeiros tinham causado em sua ganância. As paredes da câmara começaram a vibrar e fissuras surgiram no teto, fazendo pedaços de rocha caírem ao redor deles. O guardião deu mais um passo em direção a Marinaldo, e o jovem percebeu que estava de frente para um enigma que precisava ser resolvido. O tesouro que eles tanto procuravam não era o ouro ou as pedras preciosas, mas algo muito mais sombrio e trágico. Antes que pudesse reagir, uma passagem secreta no canto oposto da câmara se abriu com um som de rocha se arrastando. A decisão de seguir adiante ou encarar o guardião poderia determinar seu destino, mas o que quer que estivesse atrás daquela passagem prometia revelações ainda mais perturbadoras. Com a passagem secreta aberta à sua frente, Marinaldo sentiu uma mistura de alívio e pavor. Aquela nova abertura parecia ser a única saída, mas a sensação de que estavam sendo guiados por algo além de sua compreensão era inegável. O guardião permaneceu imóvel, sua presença ainda tão ameaçadora quanto antes, mas não fez nenhum movimento para impedi-los, como se soubesse que, ao entrar na passagem, eles estariam caminhando em direção ao destino que ele próprio enfrentara. Marinaldo, com o coração disparado, liderou o grupo pelo estreito corredor que se revelava cada vez mais sinuoso e opressivo. As paredes, revestidas por uma camada de minerais brilhantes, refletiam as lanternas, criando padrões de luz que pareciam dançar ao ritmo das batidas aceleradas de seus corações. Era como se estivessem adentrando um outro mundo, uma dimensão onde a realidade e o pesadelo se fundiam em uma única e aterrorizante experiência. À medida que avançavam, o som de seus próprios passos ecoava de maneira estranha, como se a mina estivesse distorcendo o tempo e o espaço ao seu redor. A temperatura começou a cair drasticamente, e eles podiam ver suas próprias respirações, formando nuvens de vapor no ar gélido. O corredor parecia não ter fim, e cada passo os levava mais fundo na escuridão, onde os sussurros do passado e do presente se misturavam, criando um coro de vozes perdidas. Finalmente, chegaram a uma câmara que parecia ter sido esculpida com precisão sinistra. No centro, uma pedra lisa e brilhante, diferente de qualquer coisa que já tinham visto,
emanava um brilho frio e azul. Gravada na superfície da pedra, havia uma inscrição em uma língua antiga e esquecida, mas que de alguma forma Marinaldo conseguiu entender. As palavras enigmáticas e proféticas falavam de um pacto antigo, selado com sangue, que prendeu as almas dos garimpeiros àquela mina por toda a eternidade. Enquanto lia, Marinaldo sentiu uma presença ao seu lado. Era o guardião, agora mais próximo do que nunca, observando-o com uma expressão que misturava dor e esperança. O espírito parecia implorar em silêncio, como se desejasse que ele rompesse o ciclo interminável de sofrimento e maldição. Marinaldo percebeu que a pedra não era apenas um símbolo, mas a chave para libertar aquelas almas atormentadas ou condená-las para sempre. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer decisão, a câmara começou a tremer violentamente. As paredes se fechavam lentamente, como se a mina estivesse viva, tentando esmagá-los e manter seu segredo para sempre. Marinaldo sentiu o desespero tomar conta de si, mas sabia que não poderia recuar agora. O tempo estava se esgotando, e a escolha que ele fizesse poderia não só determinar o destino dos garimpeiros, mas também o deles próprios. O caminho de volta estava fechado, e a única direção possível era para frente, para o coração da mina, onde o verdadeiro segredo do tesouro aguardava. O brilho da pedra se intensificava, pulsando como um coração sombrio, e Marinaldo sabia que a hora da verdade se aproximava. Marinaldo olhou para a pedra brilhante, sentindo o peso da responsabilidade que recaía sobre ele. O guardião, agora mais próximo, parecia quase humano em sua tristeza. A câmara ao redor dele tremia, e as paredes ameaçavam fechar-se a qualquer momento. O grupo, apavorado, esperava por uma decisão, mas Marinaldo sabia que aquele não era um simples dilema sobre sobrevivência. Era uma escolha sobre destino. Com as mãos trêmulas, ele tocou a superfície fria da pedra. Imediatamente, uma onda de calor atravessou seu corpo, como se a própria mina estivesse sussurrando em seu ouvido, revelando os segredos mais sombrios que ali estavam enterrados. Ele viu visões de garimpeiros desfigurados pelo tempo, amaldiçoados por sua ganância, presos para sempre naquele pesadelo sem fim. Marinaldo então compreendeu. O tesouro que tanto procuravam não era feito de ouro ou pedras preciosas, mas sim de um conhecimento ancestral, uma verdade proibida que deveria permanecer oculta. O pacto que os antigos garimpeiros haviam feito não era para enriquecer, mas para proteger o mundo exterior de um mal indescritível, selado nas profundezas da terra. Sabendo o que precisava ser feito, Marinaldo pronunciou as palavras antigas gravadas na pedra, selando sua própria alma no processo. A câmara explodiu em luz, e por um breve momento ele sentiu uma paz profunda, como se tivesse libertado as almas atormentadas que vagavam na mina. O guardião, com um último olhar de gratidão, dissolveu-se em uma névoa prateada, finalmente liberto de sua vigília eterna. Mas a paz durou pouco. A luz foi rapidamente substituída por uma escuridão sufocante, e o som das paredes se fechando ficou ensurdecedor. Marinaldo sentiu o ar rarefazer, o chão se abrir sob seus pés, e percebeu, horrorizado, que o pacto tinha um preço. O mal que os garimpeiros haviam contido agora precisava de uma nova alma para continuar seu ciclo. Enquanto a câmara desabava ao seu redor, Marinaldo foi arrastado para as profundezas escuras da terra, seu grito ecoando pelo túnel até que tudo ficou em silêncio. Seus amigos, aterrorizados, correram em desespero, mas a mina parecia se reconfigurar, impedindo qualquer tentativa de fuga. No fim, conseguiram escapar por uma pequena fenda, mas o sacrifício de Marinaldo os assombraria para sempre. Dias depois, quando as autoridades foram informadas e decidiram investigar, a mina estava completamente selada, como se nunca tivesse sido aberta. Sem vestígios do que aconteceu lá dentro, a história foi descartada como mera superstição. Mais uma lenda de uma mina amaldiçoada que engoliu vidas em busca de riquezas. Moral da história: às vezes o verdadeiro tesouro está escondido não em riquezas materiais, mas no peso das escolhas que fazemos e nas verdades que decidimos enfrentar ou ignorar.
A ganância cega e o desejo insaciável podem levar à ruína, mas é a coragem de sacrificar-se pelo bem maior que define o verdadeiro valor de uma alma. Obrigado por assistir até o final. Se essa história te deixou pensando, compartilhe com seus amigos para que eles também possam sentir a tensão e o mistério. Deixe seu comentário. Quero saber o que você achou do destino de Marinaldo. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que já está aparecendo